Wallace Borges, boa noite pra vocês. Estamos classificados? Estamos. Com a pior campanha desse jeito, neste formato de disputa de eliminatórias? Também. Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Maurinho, Vitor Sérgio. Passamos vergonha. Passamos muita vergonha. Mas não hoje. Passamos vergonha nas eliminatórias como um todo. E é um oferecimento de Edinaldo Rodrigues. Porque vivemos a pior eliminatória da história da seleção brasileira. É só a gente lembrar, ficamos em quinto nas eliminatórias. E, se fosse no modelo antigo, jogaríamos a repescagem. Se fosse no modelo anterior da Copa do Mundo, de uma Copa do Mundo com 32 seleções, a gente ia ter que se virar com quem tivesse que vir pela frente na repescagem. O Brasil se classifica para a Copa do Mundo direto, em quinto, ficou a 3 gols de saldo de classificar em sexto, ficando em sexto, atrás do Paraguai. E, óbvio, não tem nada a ver com o Ancelotti, obviamente não tem nada a ver com um novo trabalho, mas tem tudo a ver com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues. Passamos vergonha na eliminatória. Pois é, a gente não tá acostumado, no geral, a sofrer tanto, mas verdade que já demos uma sofridinha em eliminatórias, né? Algumas, duas Copas, acho, especificamente, a gente vai lembrar mais claramente de sofrer. Eu quero a opinião da galera, tá? Aqui no chat, obviamente, vocês podem mandar aí a opinião de vocês, mas tem um post lá no Instagram da TNT Esportes, que tá a fotinho do Ancelotti. Comente o que achou do desempenho da seleção. Eu tô de olho nos comentários aqui. Informo aos amigos. Obviamente, já tem gente falando aqui. O Neymar realmente não ajudaria essa seleção? Neymar deitaria com ou sem altitude. É impressionante. Como ele mexe com o povo. Tudo bem, Mauro Beto? Boa noite pro senhor. Não. Disparado as piores eliminatórias da história da seleção brasileira, não apenas pelo quinto lugar, mas pelo desempenho. Que partida boa o Brasil fez? Nenhuma. 3-0 na pior seleção do Chile de todos os tempos. 4-0 no Peru, horroroso. O Brasil conseguiu jogar pouco nos 18 jogos, independente do treinador. Até nas primeiras eliminatórias em 57, foram só 2 jogos do Brasil em abril, com Oswaldo Brandão de treinador e ainda sem Pelé, que se tiraria 2 meses depois. O Brasil sofreu. Quando ele ganha da seleção do Peru por 1-0, o gol do Didi de folha seca célebre, o Brasil não jogou bem. O Nelson Rodrigues, que era um brasileiríssimo, né, o fanista, meteu pau na seleção, indo para a Copa que voltaria daquela Copa de 58. Rapidamente falando, em 93 a gente sofreu pra cacete, até porque era mais difícil. Mesmo assim, o Romário fez a maior atuação da história de um jogador brasileiro em eliminatórias no último jogo. Teve um 6-0 contra a própria Bolívia, a melhor Bolívia de todos os tempos, aquela, evidentemente, não essa. Um 6-0 no Recife, mas a gente sofreu porque era mais difícil se classificar. Até em 89, quando teve o caso da fogueteira, aquela batalha de Santiago antes, não era tão difícil. O Brasil pegou... também sofremos, né? Não, e aí eu vou chegar lá. Aí sim, aí o Brasil sofreu só na última partida contra a Venezuela em São Luís, ganhamos por 3-0, campanha sofrível, era uma grande Argentina, o Brasil naquela oportunidade teve 4 treinadores para a Bolívia 3-1, eliminada. A Bolívia não tinha, essa Bolívia ainda tinha chance, aquela lá era horrorosa, um gol do Valdivieso do meio campo e tal, e era no meio de uma convulsão, para chegar ao estádio a gente passou por bomba de gás lacrimogêneo na altitude, é um espetáculo, né? E naquelas eliminatórias o Brasil teve 4 treinadores em 104 jogadores convocados em 18 partidas, né? E nas últimas, esse troféu de água de salsicha foi brilhante o Brasil. E olha, o Brasil só não teve a pontuação maior porque não teve o jogo da Neoquímica Arena contra a Argentina, uma Argentina que não fez uma grande campanha, mas viria a ser campeã do mundo. Então é engraçado, a gente fica pé da vida quando a gente faz 2 grandes eliminatórias a partir do Tite, quando ele chega em setembro de 2016, pega o Brasil então em sexto lugar, mete 3-0 no Equador, que era líder, e o Brasil passa por cima. Então, as eliminatórias é até interessante. Como você bem destacou, Tainá, você tem que analisar ano a ano, são questões diferentes. Mas essa é indiscutível. É a pior campanha do Brasil em nível de futebol, não estou falando nem da pontuação. Em nível de futebol, lembrando que o Equador estava com 3 pontos a menos e mesmo assim ficou à frente. Um horror as eliminatórias do Brasil, para a gente esquecer ou tentar aprender. E o pior ciclo também, né? Não só eliminatórias. Tudo. Porque tem ciclos que a gente não jogou eliminatórias. E mesmo assim são melhores do que esse. Né? Verdade. Vessi, fazer avaliação sobre esse jogo especificamente não chega a ser muito fácil, né? Porque assim... tá sacanagem. Jogar acima de 4 mil, acho difícil dizer que, putz, o fulano jogou, o ciclano jogou e perdeu a oportunidade, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Nem consigo colocar muito isso aqui. Por isso, eu acho que por ser a última rodada, no fim, é mais um balanço
da pior campanha do Brasil em eliminatórias. Mas parece que a gente estava buscando isso, né? Com todas as ações que a gente foi tomando durante o tempo, a gente estava buscando isso. Conseguimos. Boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite à amiga. Antes ele falar boa noite aos amigos, boa noite à Tainá, eu falei. Não. Me excluiu da amizade? Não. É que Boa noite a todos, considero, não Iana. sei se é recíproco. Chorão. Hã? Muito Não, chorão. Mas Nossa Senhora. acho que assim, ontem eu até falei, ontem não, hoje é terça, ontem e domingo falei muito que a gente ainda vai ter que medir os malefícios de termos tido Edinaldo Rodrigues tanto tempo como presidente da CBF, né? Eu falava até sobre isso, refletindo sobre o acesso do Santa Cruz, lembrando que a Série D, por decisão do Edinaldo Rodrigues, quase não teve transmissão, né? Só aqui pegando como o Edinaldo Rodrigues fez mal em várias frentes. Sim. Futebol feminino, entre elas fez mal de deixar um ciclo de seleção brasileira em que no fim ele até conseguiu trazer o Ancelotti às custas do que foi, né? 2 jogos vergonhosos com o Ramon Menezes, depois teve o Fernando Diniz conciliando Fluminense e seleção. Lembrando que o Ramon também teve essa questão aí, né? É. Ele tava com a seleção olímpica, veio pra fazer a convocação, voltou pra ficar com a... E lembrando que o Edinaldo mesa Rodrigues daquela, passou cara. pelos corredores da CBF, o Edinaldo Rodrigues pelos corredores da CBF tratou seguidas semanas o Ramon Menezes como demitido da seleção sub-20 e ele ainda é o técnico da seleção sub-20. E ainda foi campeão E ainda foi campeão do Sul-Americano. Quem sabe como também, né? É a coisa mais absurda da Então, história assim, do futebol. é isso tudo. E aí, entre outras coisas, entre outros reflexos, está isso que está aí na tela, a pior campanha do Brasil nas eliminatórias. Se fosse no modelo antigo, o Brasil estaria, neste momento, indo para a refrescagem, como diria aquele nosso amigo. O Brasil, pela primeira vez, jogaria uma repescagem se fosse no método a gente de estaria ateando 32 fogo aqui no seleções. E a estúdio. gente estaria aqui pedindo... O Ricardinho ia estar gritando lá de Santos a demissão ia ver. à Street para alguém, Pra todo que eu não mundo. sei nem se seria o Ancelotti ou não. Enfim, acho que isso não... Sabe qual é a parte boa disso? Qual? Acabaram É que a as Copa do eliminatórias. Mundo É outra coisa. é outra coisa. É outra coisa. E o trabalho do Ancelotti é novo também. E tem... exatamente. Você, Exatamente. você chega ao final dessa vergonha toda no seu melhor. Você É a melhor notícia. é a melhor notícia. A A pior melhor campanha notícia da é história essa. deu no Penta. O inclusive. nosso gênio aí das redes sociais que postou isso, ele deu a melhor notícia pra gente, que é esse cenário triste acabou. Agora vão ser 6 jogos de amistosos, 2 contra Japão e Coreia, 2 contra a seleção africana, 2 contra a seleção europeia, e depois vem a convocação, e aí é uma outra realidade, com o Ancelotti tendo 25 dias, 22, um pouquinho mais para trabalhar, e aí é focar para 30 dias de uma Copa do Mundo. A Argentina da temporada da Copa passada mostra bem que é possível, o Brasil de 2002 mostra bem que é possível, e outras seleções também, embora nesse ciclo a gente tenha tido seleções que ganharam seleções que tinham um trabalho mais consolidado. E que isso quer dizer o quê? Para ganhar a Copa do Mundo, você tem várias receitas. Sim. Vamos ver se a nossa receita... Inclusive não tem receita. Pra ganhar um no prêmio, futebol, né? dá Não só um na prêmio, Copa. dá um prêmio de Masterchef para a receita nossa. E dentro pra da Copa do receita Mundo da ano que vem. própria Argentina, a Argentina sofreu dentro da Copa. Tudo bem que o Opa. jogo lá contra a Arábia perde o jogo, mas a Argentina atropela, né? Eu nem utilizo tanto o jogo da Arábia para essa análise. Nas oitavas de final, a Argentina pariu um porco espinho para passar da Austrália. O Dibu fez uma defesaça no último minuto do jogo. Então, Da Holanda mesmo. E da Holanda não, também, beleza, a Holanda já é um adversário que você Não, acha jogo que da vai ser muito França, difícil. sim. Mas, Mas, cara, eu- eu... Mas a gente caindo pra Holanda é guerra, né? Caiu 2010, acho que ficou mais em cima dos jogadores, né? Não foi, tipo, cair pra uma E foi um grande primeiro Suíça, tempo do Brasil. Sim, Exatamente. sim, acho que sim. Ó, aqui tá a tabela, tá? De como acabaram as eliminatórias sul-americanas. Argentina em primeiro. Vamos só dar uma bisoiada na pontuação. Só uma coisa, é o Tem Leslie 10 Nielsen pontos de do Corra que a Polícia diferença. Vem Aí, né? O quê? É o Leslie Nielsen, ator maravilhoso, saudoso, Corra que a Polícia Vem Aí, aperta o seu esse produto sumiu. Tá cada vez mais o Carlo Ancelotti desse grande ator, Enrico Palazzo, também cantando o famoso hino dos Estados Unidos. 10 pontos de diferença entre Argentina e Brasil. É isso, todo mundo Aliás, a conhece Argentina também, tá as pessoas bem à frente de todo mundo, né? Porque o Equador tem 29, depois o Uruguai, Colômbia, Lembrando que Brasil e Paraguai com 28. a pontuação de campo do Equador é 32, né? Porque o Equador perdeu 3 pontos, Truncaram porque na 3 eliminatória pontos. passada escalou um boneco irregular
E aí começou esta eliminatória com -3. O Então, Brasil, na última Copa, embora a última eliminatória, embora tenha faltado aquele jogo, ainda assim abriu 10 pontos contra a Argentina. Quer dizer, foi uma campanha E também, absurda do e Brasil. também né? isso não quer dizer muita coisa. Salvo engano, lá em 2001, a Argentina do Bielsa abriu 13 pro Brasil. 13 pontos. E quem foi campeão foi o Brasil em 2002. Outro cenário é outro, a partir de o agora. cenário é outro. A gente passou vergonha durante E outra tudo que coisa. aconteceu até aqui. Daqui O pra Brasil foi frente terceiro muda colocado, muita coisa. E outra coisa, só lembrando, se quiser voltar pra cá, muita gente perguntando se o Brasil será cabeça de chave mesmo sendo o quinto. Sim! Os 12 primeiros do ranking da FIFA, as 12 primeiras seleções do ranking da 12. FIFA que estiverem na Copa do Mundo serão cabeça de chave, porque teremos 12 grupos de 4. E aí, pela pontuação que o Brasil tá com 1.777 pontos. Não é factível o Brasil cair para 13º ou pior até o meio do ano. Então, até fechar a data do sorteio, né? A data do sorteio é dia 5 de dezembro. Sim. Então seria Qual a posição atual do Brasil? o Brasil é quinto. Ah, tá bom. Atualmente o Brasil é quinto. E a outra- Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Brasil. Portugal tá ali coladinho com o Brasil. Então o sorteio é dia 5 de dezembro, vai usar o ranking da FIFA de novembro, salvo engano. Então não tem como o Brasil sair. O Brasil será a cabeça de chave da Copa do E Mundo. a outra boa notícia é que com 16 seleções a mais, a fase de grupos tende a ser, não dá pra saber, o sorteio pode ser um azareio pra seleção, mas tende a ser um lugar onde você vai treinar em algum momento dessa fase de grupos. Você vai ter um joguinho mais difícil e outros 2 jogos bem mais acessíveis. Ou seja, piorar a Copa do Mundo, basicamente. Pontos positivos e negativos, achei que vocês trouxeram aqui. Porque eu gosto do olhar. A merda toda já passou. Ufa. Assim, podemos seguir fazendo bobagem? Vai melhorar Podemos, mesmo, vai melhorar. Né? Porque sempre pode, essa é a regra da vida, sempre pode piorar também. Mas parece agora que a gente encontrou, quem sabe, alguma coisinha aí, o Ancelotti chegando e tal. Então eu gosto do olhar do já passou o pior, a gente vai Claro. daqui pra frente melhorar. O segundo ponto é, produção, qual foi a eliminatória que a gente passou em terceiro? 2002, 2002. Então, aí, 2002, então, sim. Pra não, 2002. Copa de 2002. aí a partir da Copa de 2002, que é nosso último título, inclusive, todas a gente passou em Todas primeiro. a gente Sim, ganhou. Sim. E Não jogou pra Ganha- 14. a última melhor disparada. Ganhamos não jogou em Copa? 14. Não jogou pra Sim, 14. Ganhamos Copa? Não ganhamos. Então, quem aí é Água de supersticioso, Sim. sei lá, pode se pegar alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, eu acho que foi muito acidentado esse percurso todo, né? Muito sem Desta rumo, vez agora. muito- Não, isso, dessa olha, foi vez. assim, porque eu quero Muito- insistir no nível do futebol apresentado. Não tem nenhuma partida boa do Brasil. Do nível Não, e de recorde seleção. negativo, Contra né, Mauro? todos. Recorde negativo. Primeira vez que Pontos. o Brasil ficou 4 jogos sem ganhar na eliminatória. Sim. Primeira vez que o Brasil perdeu um jogo em casa. O Brasil tomou um 4-1 da Argentina sem o Messi. Podia ter sido muito O pior. Brasil foi, dentre as seleções, em determinado momento, não sei se terminou assim, mas em determinado momento o Brasil era a pior defesa entre as seleções classificadas. nada. Então, assim, são muitos Quinto colocado. Não, no torneio olhando de os 10, números né, ali, gente? a gente mais não ganhou do que ganhou Sim. dentro das eliminatórias, pô. Sim, 6 derrotas a gente já loucura. tinha passado, sofrido lá em 2002. Sim, só que junto com os empates, Não, a gente e- mais não venceu do que venceu. E naquela época, você tinha, pra mim, a melhor Argentina que eu vi na vida. Melhor qualquer Argentina campeã do mundo. Foi de 99 do Bielsa até 2002. E a Argentina não passou, o cara caiu num grupo da morte mesmo. Deu azar, Suécia, Nigéria, sobretudo Inglaterra. E você tinha o Chile, que era muito bom. Fez boas Copas naquele período. Paraguai é uma equipe extremamente competitiva, havia feito uma bela Copa em 98. Você tinha o Uruguai, não tá tão bem, mas era, enfim, Uruguai. O Uruguai Você vivia uma tinha, entre-safra, né? o Colômbia ganhou a Copa América, que foi na própria Colômbia, mas tinha um bom time. Enfim, tinha times melhores. Agora, o nível é muito baixo. Na última eliminatórias, embora a Argentina acabou campeã do mundo, foi para mim disparado o pior nível de futebol, não do Brasil, mas dos adversários. Eram times horrorosos. E agora a gente tem. É o pior Chile que eu vi na vida, mas disparado. O Peru muito fraco. Até tem bons jogadores, mas assim, a Venezuela deu uma melhoradinha, até porque, convenhamos, é pior. Mas também é dever de você dizer, tentar fazer algumas coisas. Lembrar sempre, tentar historicamente. Quando o Brasil, das feras do Saldanha, ganha os 6 jogos da época e monta um time belíssimo, e a única vez na história que o time foi o mesmo nos 6 jogos disputados em agosto de 69, o time de titular era o mesmo, jogou 6 jogos. O Brasil jogou contra a Venezuela, que tinha 2 anos como seleção.
A Colômbia nem se compara ao que viraria a Colômbia a partir dos anos 80, da segunda metade, estamos falando de 1969, e a seleção do Paraguai era só chata. Então, assim, o Brasil também deu um show nas eliminatórias de 69 contra times horrorosos, né? E, claro, tinha Pelé, Tostão, que foi o grande craque daquele time, tinha 6 titulares que seriam titulares depois que o Zagallo na Copa de 70, mas também são muitas vezes enganosas as eliminatórias. Não estou dizendo que foi enganosa de 70, que o Brasil deu show, mas era um outro time, outro treinador, outro esquema tático, com o Saldanha 4-2-4 já antiquado, o Zagallo um esquema muito melhor, muito diferente da melhor seleção de todos os tempos. Então, as eliminatórias, para bem e para o mal, normalmente são enganosas. Até porque eu tenho um belo tempo até a Copa do Mundo. E acho que isso aqui, essa figura que a gente está vendo, dessa tabela, de tudo que a gente está falando, é um reflexo de 3 anos de um presidente que ignorou o futebol. E passou um trabalho inteiro de 3 anos tentando se manter no cargo. O Edinaldo passou 3 anos desesperado para se manter no cargo. Ele não estava preocupado com o futebol, recuperando o que a gente falou no início do programa, o futebol da Série C, da Série D, o futebol feminino, a seleção brasileira. Durante muito tempo a gente falou, a CBF não faz o futebol brasileiro, ela faz seleção brasileira. O Edinaldo passou 3 anos tão preocupado em não sair do cargo que ele nem seleção brasileira fez. Então, isso aqui é reflexo. Então, quando a gente fala que o ambiente, que o norte político de uma entidade como a CBF ou qualquer clube influencia no campo, influencia. A gente não teve norte e esse foi o resultado. Que a gente minimamente aprenda para o próximo ciclo a não repetir isso aí. Eu, inclusive, vou falar que eu tenho... Vai chegar na hora, óbvio que eu vou torcer muito para a seleção brasileira. Mas me dá um negocinho de pensar o quanto seria injusto. Eu não consigo, já tô largado. Eu sou antelotizado pra Copa do Mundo. Okay, você diz... Vai chegar na hora do jogo, eu não consigo. Eu não consigo isso com... 2002... É isso, não dá pra dizer que o futebol é uma coisa mais cheia de gente super maneira. Mas então... Tem muita gente que eu não gosto no meio do futebol, como tem em todos os lugares. E eu torço. A Argentina... A CBF ganharia ISO 9003 de administração, perto do que a AFA dos últimos anos. Não, verdade. O Brasil, em 2002, além dessa confusão, você tinha 2 CPIs, a CPI da CBF e a CPI da Nike, da confusão dos crimes do futebol brasileiro na época. E fomos 100% na Ásia. Só fazendo uma correção que eu estava vendo aqui, na verdade, não são os 12 primeiros, são os 9 primeiros, né? Porque tem 3 países sede. Os 3 países sede, perfeito. Então, estava olhando aqui só para confirmar, não são os 12 primeiros do ranking da FIFA, são os 9 primeiros do ranking que estiverem, mais Canadá, Estados Unidos e México. E o vice-campeão da Taça Rio também estará como cabeça.